De belas paisagens à história de resiliência e batalhas medievais, onde moram as famosas vaquinhas cabeludas que têm como vizinhos algumas das maiores e melhores destilarias de uísque do mundo. Um país que, apesar de ainda pouco visitado por brasileiros, surpreende visitantes de todo mundo com suas tradições, arquitetura e beleza natural. Nós chegamos na Escócia. Galera, chegamos na Escócia, o país pertencente ao Reino Unido, situado dentro da Grã-Bretanha. E eu sei que parece confuso, mas vou tentar explicar aqui um pouco para vocês se situarem geograficamente onde que a gente está. A Grã-Bretanha é a ilha onde está hoje a Inglaterra, o país de Gales e a Escócia. E esses países fazem parte do Reino Unido, que junto com a Irlanda do Norte formam essa grande nação, né? Apesar disso, a Escócia é um país que lutou por muitos anos para ter independência da Inglaterra. Foram mais de 300 anos em guerra com o país vizinho aqui. E a gente às vezes se pergunta, né? Nossa, mas por que as pessoas se submetiam a passar por isso e viver nessas condições, né? Em pé de guerra toda vez. E basicamente a gente tem que pensar que naquela época a mentalidade da Inglaterra era tipo assim: Conquistar. Porra, como que eu vou mostrar pro mundo que eu sou uma grande potência? Mostrar pro mundo que eu tenho poder, que eu tenho, né, status, se eu não consigo nem conquistar a própria ilha que eu habito. Uhum. Então eles tentaram por muitos anos conquistar a Escócia. E foi um período muito difícil aqui pro país. Então quando a gente às vezes confunde, né, fala, é britânico. Muito escocês não se considera britânico. Muito escocês se considera apenas escocês, inclusive pode ser até ofensivo, né? Mas é isso, estamos na Escócia e a gente está numa região super bacana que a gente vai mostrar pra vocês. E a ideia do vídeo de hoje é mostrar um pouco dessa vibe de interior. E a gente tá encantado, a gente vai mostrando pra vocês aqui aos poucos. Então se você tá chegando por aqui agora, já fica aqui no canal, se inscreve, a gente tá fazendo uma volta ao mundo, se você não tá entendendo nada. E Escócia é o nosso quinto país. Quinto país. E a cidade que a gente está aqui no norte da Escócia chama Dufftown, uma cidade bem pequenininha e que tem várias e várias destilarias de uísque por aqui. Existe até um ditado aqui que fala que Roma foi construída acima de 7 colinas e Dufftown em cima de 7 destilarias, de tanta destilaria por aqui, que tem por aqui. E o que eu estava vendo é que aqui é a maior concentração de destilarias do país, dentro dessa região que a gente está por aqui. E Dufftown ela foi uma cidade construída lá atrás, durante as guerras napoleônicas, para poder abrigar os soldados, tanto antes de ir para a guerra, quanto depois quando eles voltavam. E ela é uma cidade que ela foi construída em formato de cruz. Inclusive, ali atrás, onde tem o relógio, era uma prisão. Então, os delinquentes aqui da cidade iam parar ali. Hoje não tem mais essa função de cadeia, mas é bem bacana, é uma cidade muito gostosinha e a gente adorou andar por aqui. É uma cidade tão pequena que acho que em 40 minutos a gente deu uma volta nela completa. Mas a gente está gostando muito aqui do interior da Escócia. Espero que vocês estejam gostando aqui também. E tem muito mais para mostrar aqui para vocês. Bom, galera, então essa daqui é a famosa raça de vaca escocesa. Eu fiquei me perguntando qual que era a utilidade dessa raça, né? Para que eles costumavam usar ela por aqui? E na verdade, para uma família de pequeno porte, em alguns casos eles podem sim utilizar essa raça para pegar um pouco de leite e em alguns casos para usar como fonte de carne. Mas não é comum nessa raça porque vocês podem ver que ela é pitoquinha.
Gente, a gente é baixinho, tá? Ela é bem pequenininha e por ela ser pequena, ela não dá nem tanto leite nem tanta carne. Então existem outras raças de vaca por aqui que podem fornecer esse tipo de matéria-prima. Então eles sim usam essa raça aqui como pet. Uma vaca dessa aqui, ela pode custar de R$ 7.000 até R$ 21.000, dependendo da genética dela ou da cor que ela tem. Então, ó, aqui a gente tem uma vaca amarela, ali uma vaca ruiva e ali atrás no pasto tem umas branquinhas, mas ainda tem a cor preta dessa vaca. Então depende muito das cores para chegar nessa variação de preço e também na genética, na questão dos chifres, você vê que ela tem um chifrão bem diferente, bem curvado. Mas é isso, essa é uma raça bem comum daqui e que ela é bem bonitinha. A Lu tava doida para ver essas vaquinhas por aqui. Bom, e a gente está nessa temporada da Escócia e se você não está inscrito aqui no canal, eu sugiro você se inscrever. Tem muita coisa vindo por aí, inclusive a gente vai para a área montanhosa aqui da Escócia, conhecida como Highlands. Vamos também passar numa ilha onde eles contam das famosas fadas escocesas. Aqui é um lugar em que eles têm, igual no Brasil, aquele monte de folclore. Aqui eles também têm, inclusive em Edimburgo, na bandeira, eles têm no brasão um unicórnio. A gente vai trazer aqui pra frente também, mais pra frente, o que significa, o porquê desse animal tão misterioso. Mas é isso, acompanha a gente aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque tem bastante coisa vindo aqui nessa temporada de Escócia ainda. Inclusive, vamos aproveitar para fazer um vídeo experimentando as comidas típicas da Escócia. Mas é isso, já tô empolgado. E agora, na volta, olha tanto de framboesa que a gente achou aqui. Tá carregado de framboesa. Cara, é surreal. Eu não sei se é totalmente framboesa, porque eu tô achando ela gorducha, ó. Ela tem uma bolinha maior que a média. Mas assim, o gosto é de framboesa. É, ó, mas tem muita. Seria este a parte 2 de Lagoa Azul? Nenhum carro buzinou ainda avisando a gente que não é pra que comer. Não é pra comer, a gente tá na beira da estrada. Nossa, tem uns enormes. Tem, ó, que tem. Isso. Cara, olha que legal como elas saem, ó. Deixa eu tentar pegar uma mais de perto. Aqui em cima. Essa aqui? Isso. Ó, ela fica um miolinho lá. Um miolinho. Ó. Tá saindo. Ó, tá vendo? Ai. E aí ela fica com furinho no meio, ó. Essas aqui não são aquelas gigantes de mercado, mas elas estão bem docinhas. Tão doce? Uhum. Ah, então vale a pena. Caraca, de graça. Então estamos acabando aqui a trilha. Uma trilhinha de 9 quilômetros. Eu achei que ia ser pouco. Olha. Foi bom, viu? Foi uma andadinha boa. As perninhas estão cansadas aqui. Quando ela em 2 horas? É isso, né? Deu umas 2 horinhas. 2 horinhas de Se trilha. não parar, você dá mais ou menos isso. Agora já tá aqui. A gente tá, sei lá, uns 500 metros da casa aqui. Rapidinho a gente chega. Mas foi muito bom esse um dia aqui. Aproveitando que a gente tá falando um pouco aqui de como que é a vida, né, no interior da Escócia, eu vou mostrar pra vocês como que é um fogão típico. Porque sim, ele é bem diferentão. Não sei se vocês repararam no comecinho aqui do vídeo. Eu vou virar aqui pra vocês verem, ó.
Então ele tem 2 bocas em cima e ele tem 4 portinhas. Vou começar aqui por cima. As bocas do fogão, na verdade, elas têm essas tampas aqui. E essas tampas, elas ficam 100% do tempo aquecidas. Então, na verdade, você não consegue regular a temperatura da boca, a intensidade da boca. Essa daqui, ela é mais forte e essa daqui, ela é mais fraca. Então, dependendo do que você quiser fazer, você tem que ir ponderando aqui entre uma boca e outra, trocando de lado. A gente passou um perrenguinho aqui para aprender a cozinhar, mas agora já entendemos bem. E isso daqui também fica quente direto porque ajuda a aquecer a casa, né? A Escócia é um país que, em geral, é um país frio, assim. É um país que chove muito, né? Por conta desse clima oceânico que ele tem, a proximidade com o mar, a gente tá numa ilha. Então aqui chove bastante. E esse estilo de fogão aqui, que é um estilo bem antigo, bem de fazenda mesmo. Eles mantiveram nessa casa, apesar de eles terem reformado a casa inteira, eles mantiveram. Então eu achei muito legal de mostrar, porque eu nunca tinha visto nada parecido. Parece um negócio de fazer crepe, né? Não, vamos fazer crepe aqui. Vai que estraga esse negócio, né? E a parte de baixo aqui, ó, que tem 3 portas, elas funcionam com 3 portinhas dessa. Então, essas 3 aqui, que faz esse L, elas são fornos mesmo. E esse daqui é meio que onde regula, mas assim, não regula muito também, tá vendo? Tem 2 botões ali. E eu não sei muito como que mexe nisso, mas em resumo, essa porta aqui é a porta mais quente, aquela é a porta média de temperatura, e essa aqui é a mais fraca. Então você também tem que ir escolhendo aqui a portinha do forno de acordo com o que você for cozinhar. Mas eu achei tão legal, tão diferente isso daqui. Não sei se já tinham visto isso antes. Achei muito particular. E a gente conversou com a dona da casa e ela falou que é muito de casas tradicionais britânicas, escocesas. Então, tá aí, ó, um forno escocês tradicional para mostrar para vocês. Mas tem uma outra parte aqui que eu quero mostrar também, que fica na área meio que externa da casa. E a gente percebeu que toda casa de interior tem esse espaço. Vou mostrar para vocês lá fora. Então, a maioria das casas aqui no interior, elas têm essa sala toda de vidro, como se fosse um jardim de inverno, assim. Não é um jardim, na verdade é uma extensão realmente da casa, só que ela é sempre de vidro. Muitas vezes, inclusive, até o teto é de vidro, mas aqui o teto nosso ele é de alvenaria. E por que eles fazem isso? Aqui na Escócia é muito frio, então hoje o dia tá bonito assim, mas ele pode chover daqui 1 hora, por exemplo. Mas voltando, essa parte de vidro ela é justamente para tentar fugir um pouco dessa questão atmosférica e climática. Então os escoceses eles amam muito estar ao ar livre, estar fora de casa e tudo mais. Então quando tá nesse clima mais complicado, assim, esse clima de inverno mais intenso, eles têm essas salas que tem uma área, né, de vidro grande, que eles conseguem estar em contato com a natureza sem necessariamente estar fora de casa. Então eu acho esse conceito muito legal. Super teria isso numa casa se eu tivesse condições financeiras de ter uma. Mas eu achei isso incrível. E cada casinha que tem aqui, que tem essas salinhas de vidro, que são a coisa mais linda, e elas sempre ficam dentro do jardim da casa. Então eu acho esse conceito muito legal e é muito típico aqui do interior da Escócia. Galera, olha o que a gente achou aqui no meio da cidade, que legal. Um negócio para você fazer manutenção da sua bicicleta. Você pendura ela aqui e se acontecer alguma coisa de furar um pneu ou você precisar prender o banco melhor, ele tem todos os equipamentos aqui, ó. Você só puxa. Fica preso, né? Ele fica preso, seguro para ninguém levar embora e você só repara a bicicleta. Olha que legal, tem todos os equipamentos que precisa, inclusive o negócio para encher o pneu da bicicleta. Ah, é mesmo. E aqui, ó, no meio da cidade. É só você pegar e parar aqui para arrumar a bicicleta. Isso eu nunca tinha visto, muito legal. Super comum aqui na Escócia também é a gente encontrar nessas casas mais do interior. Na cidade grande a gente também não encontra, mas acho que a cidade do interior ela tem um charme especial. As casas são sempre feitas de pedra. Sempre, sempre, sempre. Às vezes elas estão pintadas de branco, às vezes a pedra ainda está mais rústica, mas elas são sempre feitas de pedra. Se a casa for antiga, não tenha dúvida. E o telhado é um telhado de xisto. Ele parece muito ardósia, a gente achou que era ardósia, mas depois a gente foi atrás. E é xisto. E é xisto. Então, inclusive, muitas dessas pedras vêm de Portugal. E ela fica parecendo
Parece até madeira, assim, né? Um pouco É uma de olhar. madeira, um granito, é engraçado, né? Uma pedra lascada. Mas ela é uma pedra lascada e ela é completamente plana, então ela não faz aquele formato que a gente vê muito no Brasil, né? Da telha, como que eu posso falar, meio abauladinha, assim. Elas são 100% planas. E as casas sempre têm lareira. É incrível. Eu acho que dá um ar meio vintage, assim, eu acho bem legal. Não, e na verdade, pelo frio que a gente tá sentindo aqui no verão, no inverno, não tem nem Não tem como não ter lareira em casa. Então a gente tá aqui em Highlands, e aqui uma coisa que é muito comum são os Highland Games, que são os jogos, uma competição que vem lá de trás da época dos clãs, quando os líderes dos clãs selecionavam os seus melhores guarda-costas, seus melhores corredores. Então eles faziam esses jogos para achar quem era a pessoa mais forte, quem era a pessoa mais rápida, e por incrível que pareça, quem era o melhor dançarino ou até músico, para poder entreter a galera durante o inverno escocês. Eu acho muito legal o tipo de jogos que eles têm, né? Então é desde arremesso de tronco. Tem de tudo. Tem arremesso de tronco, tem arremesso de martelo, que é igual nas Olimpíadas, aquelas bolonas pesadas assim. Eles têm aqui, tem arremesso de feno, que eles pegam o feno e... A gente vai deixar umas imagens aqui, é muito legal. E aqui em Dufton, nessa cidade que a gente tá, tem um bem grande. Inclusive eles fazem uma passeata aqui de gaita de fole também, que a galera vai tocando. É muito legal. Tem em Highlands, espalhada por Highlands inteira. E de todos os tamanhos. Inclusive a gente foi no último lugar que a gente estava aqui na Escócia, em um bem pequenininho de bairro, que era a galera que morava acima da rodovia versus a galera que morava na parte de baixo. E aí todo mundo compete para ver quem faz mais ponto. Então é muito, muito legal e é muito típico daqui. Os jogos começam em maio e vão até setembro. Então tem um calendário no site deles aqui da Escócia que mostra onde vão ter os jogos. Se você vier aí e estiver planejando vir para a Escócia, acho que vale muito a pena você incluir no seu roteiro. Até porque eles têm food truck, tem um monte de comida típica nesses eventos. E é um prato cheio para você aproveitar o que tem de melhor aqui da Escócia. Aqui pertinho também tá Speyside Copperfield, que é tipo uma cooperativa de, enfim, trabalhadores que fazem o barril do whisky artesanalmente. E eles são tão bons nisso que os caras têm até um prêmio no Guinness de conseguir montar o barril mais rápido lá de um determinado tamanho, acho que eram 150 litros. Eles montam tudo muito rápido, a gente vai pegar umas imagens aqui pra mostrar pra vocês. Mas eles venceram o Guinness por montar barril rápido. E é incrível, assim, a gente passou na frente do terreno deles, são mais de 1.500 barris empilhados em formato de pirâmide, assim. É impressionante de ver e é muito legal. E a gente vai andando assim, a gente sente o cheiro do whisky no ar. É impressionante. Mas é óbvio que a gente não ia falar tudo isso pra vocês e a gente não ia mostrar realmente uma destilaria. Então, bora lá. Chegou a hora da gente provar também um whisky escocês por aqui. Na Escócia existem 6 regiões de produção do whisky e cada uma delas produz bebidas de perfis e sabores distintos. Nós estamos na região de Speyside, que leva esse nome por conta do rio Spey. Aqui os whiskies costumam ter um sabor mais adocicado, lembrando mel e baunilha. Dentre as mais de 50 destilarias da região estão Balvenie e Glenfiddich, que possuem lojas lindas e bebidas conhecidas ao redor do mundo todo, tendo inclusive garrafas que podem equivaler a R$1 milhão. Mas nós resolvemos ir em uma destilaria mais tradicional e familiar. Ballinderloch é uma destilaria cujos donos são uma família cheia de grana na região. Aqui eles prezam pelo processo artesanal da bebida, tendo grande parte do processo ainda sendo feito de forma manual. Mas para vocês terem uma ideia do patamar dessa galera, os donos convidaram um amigo íntimo para vir fazer a inauguração. Ninguém mais, ninguém menos do que o atual rei da Inglaterra, Rei Charles. O tour passa por todo o processo de produção. Um fato interessante é que a origem dessa bebida vem de uma palavra do gaélico, whisky ba, que significa água da vida. Isso porque antigamente essa bebida destilada era servida principalmente em funerais, em brindes em homenagem à vida de quem partiu. No final do tour, é claro, provamos 2 amostrinhas para fechar o passeio com chave de ouro. E não importa se você bebe ou não whisky, mas visitar o interior da Escócia é uma experiência inesquecível. E a boa notícia é que a nossa passagem por aqui está só começando. Nos vemos em Edimburgo, a capital e uma das cidades mais misteriosas da Europa. Até lá, as malas estão prontas.